Aula 59, reservas, questões da exagem. Vamos lá. Duas questões teóricas, só para a gente ver como eles abordam teoricamente esse assunto. Diz assim: no tratamento contábil das contas de reservas, são classificados como reservas de lucro. Reserva de reavaliação não é uma reserva de lucro. Alternativa C, reserva de ágio na emissão de ações. Isso aqui é uma reserva de capital. Nadado, reserva de reavaliação, que não é uma reserva de lucro. Na Ida Esperança, reserva de ágio. Alternativa correta, B de bola, reserva para contingências, a reserva para incentivos fiscais. 2. A valorização tem como estratégia a compra de suas próprias ações, são as chamadas ações em tesouraria, né? Para aumentar a liquidez de seus papéis. Para aumentar a liquidez de seus papéis no mercado e aproveitar a vantagem da diferença entre o valor patrimonial da ação e o seu valor de mercado. O resultado obtido quando da venda dessas ações em tesouraria pela valorização deve ser contabilizado como valor patrimonial é 10, consegui vender por 12. Esses R$ 2 é um ágio na venda, na emissão de ações. Uma reserva de capital quando gera, aspas, um ganho. Lembrando que as reservas de capital não transitam pelo resultado. Alternativa A, Belo, na questão 2. Questão 3. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o valor dos dividendos, o valor destinado à reserva de lucros, os lucros a serem retidos, reserva legal e lucros destinados às reservas. Vamos ler. Após apurar o lucro líquido de X1 no valor de 200, o patrimônio líquido da invernada passa a ter a seguinte composição: capital 600, capital a integralizar 300. Portanto, o capital integralizado R$ 300. Reserva legal, reserva de capital, reserva de lucros, lucros barra prejuízos acumulados. O saldo da conta lucros e prejuízos acumulados registra apenas o lucro líquido de X1. O Estatuto da empresa determina que a destinação desse lucro, desse saldo, obedece a seguinte distribuição: cálculo da reserva legal, na forma da legislação societária, que 40% dos lucros serão destinados a dividendos, 10% para reservas. O restante do lucro deve ficar retido de acordo com o orçamento de capital aprovado pela Assembleia. Então, veja bem. Reserva legal. Lucro líquido. R$ 200 vezes 5%, daria 10. Eu tenho na conta reserva legal já um saldo de 55. A reserva legal do período
300 vezes 20%, o máximo que eu posso ter no saldo da conta reserva legal é 60. O que daria uma reserva legal no período de 5. Ele tem reserva de capital. Onde é o limite facultativo? Capital integralizado. Trezentos vezes 30%, 90. Eu tenho uma reserva de capital trinta. Eu tenho já uma conta reserva legal 55. Quando o saldo da reserva legal mais as reservas de capital atingirem a 30% do capital integralizado, 90, a empresa poderá ter a faculdade de utilizar o limite facultativo. Então, se nesse período eu constituir a reserva legal no valor de 5, eu atinjo o limite facultativo. O obrigatório, se eu constituir uma reserva legal no valor de 5, eu atinjo o limite obrigatório. Realmente aqui a única possível alternativa de dar na questão número 3. Bom, o que ele quer saber? O valor registrado como reserva legal, o valor que foi distribuído a título de dividendo e o valor das participações dos debenturistas. Que é tudo, né? Vamos lá. No início de 2013, o patrimônio líquido da Madeira era composto pelos seguintes saldos: capital 1 milhão, capital a integralizar 550. O integralizado, então, R$ 450. Reserva legal, reserva de lucros e lucros retidos. Bom, observa que aqui não tem reserva de capital. Então, o limite facultativo não poderá ser aplicado aqui. Ao final de 2013, a empresa apurou um lucro antes do IR e contribuição social, o valor de 400 mil. Ele vai calcular o lucro líquido. De acordo com a política contábil da empresa, ao final do exercício, no caso da existência de lucros, os estatutos da empresa determinam que a mesma deve observar os percentuais abaixo para os cálculos das participações e contribuições, apuração do lucro líquido e sua distribuição. Participação da administração, administradores, 20%, debenturistas 25%, empregados 25%, provisão para IR e contribuições 20%, reserva de lucro 20%, reserva legal 5%, dividendos a pagar 50%. Observa, não é de acordo com a lei. Presta sempre atenção nisso, né? Se fosse de acordo com a lei, ele colocaria calculado de acordo com a lei, 404. O restante do lucro deverá ser mantido em lucros retidos conforme decisão da Assembleia Geral Ordinária até o final de 2014, conforme o orçamento de capital, aquela reserva orçamentária, aprovada em agosto de 2012. Bom, deixa eu abrir um slide aqui para a gente poder fazer essa questão.
Vamos começar apurando o lucro líquido. Então, a ordem da DRE, se eu pegar o lucro antes do IR e da contribuição social, diminuir o IR e a contribuição social, eu chego no lucro após o IR e a contribuição social. E se eu diminuir as participações societárias, eu chego no lucro líquido. Ele me informa que o lucro antes do IR é 400. Que o imposto sobre a renda e a contribuição social, a alíquota foi de 20%. De 400 vai dar 80. E que o lucro após o imposto sobre a renda vai dar, então, 400 menos 80, 320. Vamos calcular as participações. A base de cálculo é o lucro após o IR e a contribuição social. Se houver prejuízos de anos anteriores, tira da base de cálculo. Aí a lei estabelece aquela ordem, debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias, fundos assistenciais. O lucro após o IR eu já tenho, 320. Prejuízos de anos anteriores ele não forneceu, então não tem 320. Primeiro da ordem são os debenturistas. 320, coube aos debenturistas 25%. R$80. Segundo da ordem, empregados. A mesma base de cálculo, 320, menos o que foi dado aos anteriores, 80. O produto dessa conta vezes 25%. Vai dar 60. Administradores. Terceiro da ordem, 320, menos o que foi dado aos anteriores, 80 mais 60, 140, o produto dessa conta vezes 20%, 36. Total das participações, 176. 176. O que vai dar um lucro líquido de 144 mil. Reserva legal. R$144 vezes 5% daria uma reserva legal de 7.200. O capital integralizado, nós já calculamos lá, foi 450
vezes 20%, o máximo que eu posso ter na conta reserva legal é 90. Eu já tenho no saldo da conta reserva legal de anos anteriores 87,5. O máximo que eu posso ter no saldo da conta é 90. Portanto, a reserva legal do período 87,5 para 90 vai ser de 2,5. Dividendos. O lucro líquido foi 144. E ele diz que é 50% do lucro. Não é para aplicar a lei, não. 72. Então, na questão 4, ele quer saber o valor da reserva legal. 2,5. Na questão 5, ele quer saber o valor que foi distribuído a título de dividendos. Dele dado 72. E na questão 6, ele quer saber o valor da participação dos debenturistas. Alternativa A de amor. Na questão número 6. Vamos em frente. 7. O que ele quer saber? O valor do prejuízo evidenciado no balanço, na conta prejuízos acumulados, depois de realizados todos os ajustes obrigatórios. Essa questão vai falar de absorção de prejuízos. Lembra? E a Lei 6404 diz que deverá, que o prejuízo apurado em determinado exercício social deverá, obrigatoriamente, ser absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal. Nessa ordem, lembra que aquela lei 12.973, que criou a reserva especial, a reserva de prêmio na emissão de debêntures, determina que se use todas, deixe reserva lá de prêmio na emissão de debêntures, lembra disso? Nunca vi focarem essa lei em contabilidade. Né? E a 6404 diz também que poderá, se após serem utilizados todas as reservas de lucro, ainda existirem prejuízos a serem absorvidos, a empresa poderá utilizar-se das reservas de capital. Então a pergunta é bem capciosa.
Ele quer saber os ajustes obrigatórios. Obrigatoriamente é isso aqui, galera. Isso aqui é facultativo, a empresa poderá. E olha o que ele faz, ele coloca a reserva de capital nos dados. Ó. E se você usar a reserva de capital, haverá uma alternativa prevendo esse erro. Então isso aqui é uma pegadinha. Vamos ler. 2007, quando no encerramento do exercício, uma companhia de capital fechada apurou e evidenciou, na demonstração de resultado do exercício, um prejuízo de 200 mil. No levantamento do balanço, antes do registro contábil da transferência do prejuízo acima informado para a conta lucros ou prejuízos acumulados, foi comprovada a existência do patrimônio líquido em reais apresentado a seguir. Bom, ele tinha um capital de 2 milhões, ele já tinha na conta reserva legal 70, estatutária 20, retenção de lucros 10 e de capital 30. Sabe-se que o saldo inicial de lucros acumulados é zero. Nenhum ajuste de exercício anterior foi feito. Não houve reversão de nenhuma reserva anteriormente constituída. Qual o valor dos ajustes obrigatórios? Deixa eu abrir o slide aqui. Lucros barra prejuízos acumulados. O resultado do exercício, e foi um prejuízo, eu transfiro para essa conta. O lucro é credor, o prejuízo é devedor. E ele apurou um prejuízo de 200. Ele já tinha no patrimônio líquido dele uma reserva legal de 70. Ele tinha uma reserva estatutária de 20. Ele tinha uma reserva de lucros retidos de 10. E ele tinha uma reserva de capital de 30. Obrigatoriamente esse prejuízo será absorvido, e nessa ordem, pelos lucros acumulados. Não tem. Pelas reservas de lucro e pela reserva legal. Todas as três aqui são reservas de lucro. A lei quis dizer o seguinte: utilize todas as outras reservas de lucro que você tenha no seu patrimônio líquido e deixe por último, se necessário, para usar a reserva legal. Então vamos lá. Vou usar a reserva estatutária. Dou um débito aqui de 20. E jogo contra lucros acumulados. Obviamente que o prejuízo ainda não foi absorvido. Volta a 180. Vou usar a reserva de lucros retidos. Dou um débito aqui de 10. E jogo contra lucros acumulados. Vai ficar um saldo aqui de 170. Usei todas as reservas de lucro existentes e deixei por último para usar a reserva legal. Vou dar um débito aqui de 70.
e jogam contra lucros acumulados para absorver o prejuízo. Fica um saldo de 100. Obrigatoriamente, eu usei as reservas de lucro e deixei por último a reserva legal. Então, no balanço vai aparecer um prejuízo acumulado de 100. Aqui não é obrigatório, aqui é facultativo. E veja que se eu pegar os 30 e jogar para lá, vai ficar com um prejuízo de 70 e ter uma alternativa com esse valor. Mas não é essa a pergunta. Ele quer os ajustes obrigatórios e de esperança. De 70 aqui. Safadinha pergunta, né? Vamos em frente. Questão 8. O que ele quer saber? Tomando-se como base essas informações, pode-se afirmar que os valores registrados como reserva legal e dividendos obrigatórios são: a empresa não deve calcular os dividendos em reserva legal em virtude de apurar a existência de lucro não realizado financeiramente. Nossa. Se o total do resultado não realizado, dado o valor do dividendo proposto é 120 e a reserva legal 24. Esperança por propósito de órgãos da administração, Assembleia Geral, a empresa pode constituir reserva de lucros a realizar no valor de... Bom, vamos ler. A demonstração de resultado da Afrodite evidencia um lucro líquido de 480. Na apuração desse valor está incluso o resultado positivo de equivalência, o que é um lucro a realizar, Lei 6404. O resultado positivo de equivalência e os ganhos a serem recebidos, realizados, após o término do exercício social seguinte. Então, esse lucro tem um resultado de equivalência de 40. E o resultado obtido na venda a prazo em 1/10, em 24 prestações mensais iguais, de uma máquina pelo valor de 2.400. Foi apurado nessa operação um lucro de 40%. Peraí. Nessa operação de venda foi apurado um lucro de 40%. 2.400.000 vezes 40%. Dá 960. Isso vai me gerar um lucro mensal 960 dividido a venda em 24 prestações, né, que eu vou receber por 24 meses. Isso vai dar 40 ao mês. Realização do lucro, recebimento do lucro, dinheiro. Então, peraí, no ano de 2011, 1 de outubro, lucro da competência de 2011, outubro, novembro, dezembro, porque é do dia 1º, né? 3 meses. No ano de 2012, o ano seguinte, parcelas mensais, 12 meses. No ano de 2013, 12 mais 3, 15, para 24, 9 meses.
Então eu tenho um lucro líquido de 480. O que eu tenho de lucro não recebido, não realizado aqui dentro? O resultado de equivalência, que foi 40. E eu tenho um lucro que eu vou receber a longo prazo. O que é longo prazo? É aquilo que eu vou receber após o encerramento do exercício social seguinte. O exercício social seguinte é 2012. O que eu vou receber a longo prazo são esses 9 meses. Então, 9 meses vezes 40, 360. 360. Então, o lucro que foi realizado vai dar 80. Nativa C, ó, o total do resultado não realizado foi 360. Não, não realizado, ó, 400. Você está descartado. Dividendos não calculamos. Vamos calcular o resto, então. Deixa eu abrir o slide aqui. Vamos calcular o resto. Reserva legal. O lucro líquido foi 480 vezes 5%, 24. Dividendos. De acordo com a lei, né? 404. Esse está lá, calculado de acordo com a lei. É o lucro líquido do exercício. E o lucro líquido do exercício foi 480. Mais a reversão de reserva de contingências. Não tem menos a constituição da reserva legal. Acabamos de calcular 24. Menos a constituição de reserva de contingências, não tem. Poderá ser diminuída da base de cálculo a reserva de incentivos fiscais, não tem. Portanto, a base de cálculo dos dividendos é 456. E ele diz que é de 25%. 25% de 456 vai dar 114. Então, eu tenho um dividendo obrigatório de 114. O meu lucro realizado, calculamos no slide anterior, foi 80. A empresa poderá constituir a reserva de lucros
a realizar, a reserva, né? Sobre o valor excedente, o valor que excedeu o lucro realizado. 80 para 114, 34. Muito boa essa questão. Relativa a ele. Proposta dos órgãos de administração, apresentada à Assembleia Geral, a empresa pode, se quiser, constituir uma reserva de lucros a realizar um valor de 34. Vamos em frente. 9. Baseado no artigo 189 da 6404, marca a alternativa que represente o valor do patrimônio líquido de determinada empresa em 31 de dezembro de 2010, após a compensação do prejuízo de 120. Sabendo-se que antes da compensação apresentava a seguinte composição: uma outra questão sobre absorção de prejuízos. Ele tinha no patrimônio líquido o capital, uma reserva de capital de 50 e 3 reservas de lucro: a legal, a estatutária e a de retenção de lucros. Após a absorção desse prejuízo, como fica o patrimônio líquido dessa empresa? Vamos lá, abrir um slide. Lucros barra prejuízos acumulados. Bom, o resultado do exercício eu transfiro para lucros ou prejuízos acumulados, patrimônio líquido. E a empresa está com prejuízo de 120. O que ela tem no seu patrimônio líquido? Uma reserva legal de 100, uma reserva estatutária de 50, uma reserva de lucros retidos de 20, e ela poderá utilizar as reservas de capital que ela tem, 50. Esse prejuízo será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados. Não tem. Pelas reservas de lucro. E pela reserva legal, deixa por último. Então vamos lá. Reserva estatutária. Dou um débito aqui de 50. E jogo contra lucros ou prejuízos acumulados. Vai ficar com saldo aqui de 70. Reserva de lucros retidos. Dou um débito de 20 aqui. E jogo contra lucros acumulados. Vai ficar com saldo de 50 ainda para ser absorvido. Usei todas as reservas de lucro existentes no patrimônio líquido. E deixei por último a reserva legal, que também é uma reserva de lucro. Está faltando 50. 50. E jogo contra lucros acumulados, 50. Nesse momento, o prejuízo foi totalmente absorvido.
Como vai ficar o patrimônio líquido da empresa após a absorção desse prejuízo? O capital social permanece inalterado, 500. Reserva de capital, tá ela aqui, ó, 50. Reserva legal, vai para balanço, com saldo de 50. Alternativa de lidar nessa questão. Bom, o que eu tinha de exato para apresentar diferente desse assunto são essas questões. Veja bem, presta atenção na conversa aqui. Quando forem pegar questões de contabilidade, procure não pegar questão muito antiga. Por quê? Pode ter alterado a legislação, pode ter alterado algum pronunciamento do CPC, como pode ter alterado o entendimento da banca. O que acontece aqui em reserva legal, no caso da ESAF, até 2012, a ESAF entendia que o limite da reserva legal era 20% do capital social. A partir de 2013, ela mudou esse entendimento, que, aliás, é o entendimento correto. Ela passou a entender que a reserva legal, o limite é 20% do capital integralizado. Então, toma cuidado se for pegar questões de reserva legal da ESAF de 2012 para trás, ela tem um entendimento diferente. Então, procure pegar questões as mais atualizadas possíveis, né? As mais recentes possíveis. A não ser que você tenha absoluta certeza que sobre aquele assunto não houve nenhuma alteração, né? Aí tudo bem, mas então tomar cuidado, né? Vamos trabalhar com questões de prova muito antigas, tá bom? Próxima aula nós vamos estar com questões sobre reservas da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver como é que a banca cobra isso nas suas provas. Até lá, pessoal.